Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Como vocês puderam ver pelo título desse vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu descobri a minha gravidez, para deixar isso aqui registrado, documentar isso aqui para vocês e para mim também. Eu acho legal compartilhar um pouco disso. Se você não me conhece, me chama de Neida. Muito prazer. Eu sou cristã e aqui eu compartilho um pouco do que eu aprendo a respeito de Deus e muito do que eu aprendo a respeito de Deus está relacionado com as minhas experiências pessoais, então eu acabo compartilhando um pouquinho disso. Para além disso, eu também sou psicóloga e também sou casada e agora eu sou mãe. A pessoa some por 3 meses do canal e aí quando volta, volta com o menino no bucho, como assim? Então deixa eu explicar para vocês, contextualizando. Atualmente eu tô grávida de 20 semanas. Pois é, gente, 20 semanas. E eu só tô vindo contar agora, porque eu tava tentando sobreviver antes, né? Antes tava bem difícil. Agora que eu melhorei, eu vim aqui. Se você não é novo por aqui, você deve saber, eu já fiz um vídeo sobre isso. Ano passado, eu tive uma perda gestacional. Na verdade, na data em que eu tô gravando esse vídeo, hoje, dia 18 de agosto, está fazendo exatamente um ano desde que isso aconteceu, né? Foi 18 de agosto do ano passado. E foi um processo muito difícil, muito doloroso, que eu nunca imaginei passar em toda a minha vida. E foi uma experiência que me mudou muito também. Mudou muito a forma como eu enxergo a maternidade e me deu mais certeza ainda de que era uma coisa que eu queria. Eu já sabia que eu queria ser mãe, mas depois da perda gestacional parece que cresceu ainda mais esse desejo no meu coração. E, obviamente, depois da perda, você tem que ter um período de recuperação, de acompanhamento, e eu comecei a fazer vários exames. No meio desses exames, conheci um médico, assim, incrível, que falou que eu nunca conseguiria ter filhos, que todas as vezes que eu engravidasse, eu perderia. Enfim, eu entrei em desespero. Mas que bom que eu procurei outro profissional e aí ele me tranquilizou bastante. Eu fiz alguns exames, inclusive genéticos, e a gente descobriu que estava tudo ok. Na verdade, que aquilo que aquele outro médico falou não tinha nada a ver. Decidi voltar a tentar em outubro, só que eu devo admitir para vocês que naquela época meu emocional não estava muito legal. Hoje eu percebo que eu só estava tentando substituir um vazio emocional que tinha ficado depois da perda. E hoje, com a visão que eu tenho, eu entendo que nenhum bebê vai substituir o outro, que cada um tem seu espaço, cada um tem a sua história. Então, eu acho que foi muito bom, assim, ter um tempo de espera até de fato conseguir engravidar. E eu vou falar um pouquinho para vocês como que foi esse processo. Passaram-se 6 meses de tentativa entre outubro de 2025 e março de 2026. 6 meses no total, eu sei que é pouquíssima coisa, que tem tentantes que passam 1 ano, 2 anos, tem mulheres que estão há 10 anos tentando engravidar, já vi histórias desse tipo. O que é que são 6 meses? Pois é, para uma pessoa impaciente como eu, 6 meses é muito tempo. Eu não sabia que eu era uma pessoa tão impaciente assim. Eu não conseguia ter dimensão da minha impaciência até precisar ser muito paciente. Hoje eu tenho a percepção de que 6 meses é pouquíssimo tempo. Mas enquanto eu estava vivendo, parecia que chegava a vez de todo mundo e não chegava a minha vez. Hoje eu entendo que foi importante passar por essa montanha-russa de emoções para que eu aprendesse a ter mais calma. Chegamos em abril de 2026. Em abril, eu já estava em outra fase. Eu já estava muito mais tranquila em relação a isso. Inclusive, eu já estava naquela fase de, quando tiver que ser, será. Quando for para dar certo, vai dar certo. Eu já estava muito mais tranquila do que eu estava antes. Eu sinto que abril foi um período muito importante de fechamento do ciclo para o meu luto, sabe? Não que eu não sinta mais a dor da perda, mas aquela dor que antes me paralisava, ela parou de me paralisar. Então, a minha vida estava conseguindo seguir um fluxo muito melhor. Eu já conseguia falar desse assunto sem me debulhar em lágrimas. E abril foi um mês muito importante, porque abril seria o mês onde nasceria o meu primeiro bebê. Então, assim, eu tinha muito medo de como seria esse primeiro ano, de como que seria quando chegasse a data. E graças a Deus eu estava muito bem, eu estava muito tranquila. Óbvio que eu lembrei que eu pensei como seria, que essas coisas maltratam a gente. Eu não vou dizer que é uma coisa que eu não me pergunte às vezes, mas hoje eu já tenho outra ótica em relação a isso, sabe? Eu já consigo olhar com outros olhos e isso me deixa muito bem, muito mais calma em relação a tudo isso que aconteceu. As pessoas costumam dizer que a ansiedade para engravidar atrapalha muito. Eu não sei, não parei para pesquisar comprovações científicas a respeito disso, mas no meu caso, de fato, isso aconteceu. O mês que eu desencanei em relação a isso, o mês que eu estava mais tranquila,
foi exatamente o mês em que eu engravidei, e foi em abril. Uma coisa que é muito importante de eu falar é que o meu ciclo, ele é regular, então ele não atrasa. Às vezes, ele até adianta um dia, mas geralmente ele é cravado 35 dias, certinho. Ele não passa disso. E já fazia um tempo que eu acompanhava o meu ciclo por aquele aplicativo, Flow, onde você registra a data da última menstruação e aí ele faz uma previsão de quando que vai ser seu período fértil, quando que vai ser a próxima menstruação. Como eu já tinha vários ciclos registrados lá, ele sempre acertava certinho, batia certinho a data de tudo, data da ovulação, data da menstruação, tudo certinho no aplicativo. A minha ovulação, ela é tardia. Meu Deus, que coisa mais íntima, né? Acho que não tem nada mais íntimo do que falar dos meus óvulos para vocês. Uma ovulação tardia significa que ela acontece alguns dias depois do que a maioria dos ciclos. O aplicativo, por exemplo, considera que um ciclo normal, que a média, seria 28 dias. Como o meu ciclo é de 35 dias, então ele é um ciclo maior. A ovulação, ela demora um pouquinho mais para acontecer. Só que não tem problema nenhum com isso é completamente normal. Cada mulher vai ter um ciclo diferente. Essa média de 28 dias não acontece para todo mundo. Tem mulheres que têm ciclo de 21 dias, de 30 dias, de 34 ou 35, como é o meu caso. A data prevista para menstruação era dia 20 de abril. Só que o que que acontece? Chegou o dia 19 de abril e não tinha sinal nenhum. Quando você começa a prestar atenção nos sinais do seu corpo, você sabe quando que você está ovulando, quando que a menstruação está próxima. E a minha menstruação dava sinais quando estava próxima de vir, só que ela não deu sinal nenhum. Então eu fiz um teste. Comprei aquele teste fitinho, não queria ficar especulando, até porque se a gente fica achando que tá grávida, parece que tudo enquanto fica dando sinais. Então pra desencargo de consciência, vou fazer aqui um teste. Fiz o teste. E o teste deu negativo. Só que o teste deu negativo e eu já estava grávida. Porque eu tinha comprado aqueles testes que são ultrassensíveis, que dão resultado 6 dias antes do período estipulado. Então, nem esse teste reagiu aos níveis de beta-HCG que tinha ali. Então, talvez isso aconteça. Inclusive, na época, eu pesquisei muitos vídeos sobre, depois de descobrir que estava grávida, e eu fiquei sabendo que muitas mulheres têm o que a gente chama de falso negativo, que foi o que aconteceu comigo. Eu já estava grávida, mas o exame, né, o teste ali, deu só um risquinho. Fiz o teste, fiquei tranquila. Não, não estou grávida, ela vai vir, provavelmente vai vir amanhã, não deu sinal nenhum, mas amanhã ela vai vir como ela sempre vem. Só que aí chegou o dia 20, o dia 21, e nada dela vir. E a essa altura do campeonato, eu já tinha certeza que eu estava grávida. Porque eu tive dois sintomas que eu tinha tido na minha outra gravidez. Que na primeira gravidez eu não sabia que era sinal de gravidez, mas que agora eu já estava muito bem informada. E aí eu sabia o que era. Eu tive uma sensibilidade muito grande nos meus seios. É uma sensibilidade horrível, gente. Até para tomar banho parece que dói. E principalmente na ponta do seio, sabe? Uma sensibilidade. Ai, é horrível. Parece que tudo incomoda e você não pode nem encostar. E você vai tomar um banho e a água do chuveiro bate e dói. Uma sensibilidade fora do comum. E eu tive isso na minha primeira gestação. Só que eu não sabia o que que era. Dessa vez eu sabia. Isso aqui é porque eu tô grávida. E aí teve outro sintoma que esse eu não vejo tantas pessoas falando, mas na minha primeira gravidez eu tive. Eu tive um muco branco. Ele tinha uma aparência meio leitosa, sabe? E assim, quando a gente tá ovulando, quando a gente tá próximo da menstruação, nosso corpo, nós mulheres, nosso corpo tem muitos fluidos corporais. Então, quando a mulher está no período fértil, ela tem um muco de uma forma. Depois do período fértil, ele é de outra forma. Só que tava demais. Assim, tava um negócio assim, fora do comum. E aí eu lembrei da minha primeira gestação. E juntando com isso, teve outro sintoma que esse eu não tive na primeira gravidez. Esse foi totalmente diferente. E eu nunca tinha ouvido falar disso, que é gosto de moeda na boca. Não é moeda, eu nunca comi uma moeda, mas é um gosto de ferro, um gosto de ferrugem. E depois eu pesquisei e descobri que esse gosto é por causa do volume sanguíneo, por causa da circulação do sangue. Então, sangue meio que tem esse gosto de ferro, sei lá. E aí a minha boca, gente, tava com gosto de ferro, horrível. Eu ia beber água, tinha um gosto de ferro, parece que eu ia comer. E tudo ficava com esse gosto de ferro na minha boca e nada passava. Eu já tava ficando, era preocupada. Só que era sinal de gravidez. E no dia 22, meu marido chega com um teste. Ele, bora, vamos tirar a dúvida. Ele tão ansioso quanto eu. Vamos tirar a dúvida para não ficar com isso. Eu já tinha certeza. Eu já tinha certeza. Fiz o teste ali por desencargo de consciência. E aí, como eu já tava com alguns dias de atraso, com certeza esse teste vai dar positivo. Só que não. Eu fiz o teste e subiu só um risquinho. Deixei o teste ali mais um tempinho, negativo. Aí eu, ok.
Então não é gravidez? Será que todos esses sintomas que eu tô tendo, será que é coisa da minha cabeça? Porque isso pode acontecer, viu, gente? A gente pode ficar tão cismada e acabar vendo coisas onde não tem, ou acabar imaginando que determinado sintoma tá demais. Só que assim, tava real demais pra ser um devaneio, pra ser uma imaginação. Beleza, deu negativo, o que que eu posso fazer? Nem fiz outro teste. Só que depois eu voltei pra poder pegar o teste, né? Quando eu pego o teste, que eu olho ele com calma, eu vejo que tem um risquinho muito fraco. E antes eu tinha olhado, porque eu sei que um risquinho fraco é um positivo. Só que antes não tinha esse risquinho. Só depois de algum tempo, depois que eu deixei ele lá bastante tempo, que eu esqueci, voltei. Quando eu voltei, tem um risquinho. Gente, é tão fraco que nem na foto captou, sabe? Eu tentei tirar foto, alta definição, nada. É um risquinho muito invisível. Tanto é que no vídeo que eu fiz para anunciar a gravidez, que foi o último vídeo aqui do canal, tem a minha reação, e a minha reação não foi nem tão surpreendente porque eu já tinha certeza que eu tava grávida. Eu só tava me tremendo um pouco, porque eu sempre fico nervosa. Todo teste de gravidez, acho que não tem como, eu fico muito nervosa. Eu chamei meu esposo e eu perguntei pra ele: você tá vendo isso aqui ou eu tô ficando doida? Porque eu tinha muito medo de eu estar ficando doida, de eu estar vendo coisa onde não tem. Depois dessa linha fraca, eu nem repeti outro teste, porque tem gente que compra não sei quantos testes. Eu fui logo fazer, foi um beta. Fui logo no laboratório. Fiz um beta HCG e tava lá, gente. Eu fiz um beta quantitativo logo, para aproveitar, e tava lá. Os níveis de beta-HCG altíssimos. Tá, mas por que que esse teste deu esse falso negativo? Se ele era ultrassensível, se estava tão próximo assim da data da menstruação, e ele deveria ter dado um positivo porque eu já estava grávida e ele não deu. E por que que o outro teste deu tão clarinho? Como se eu tivesse muito no início da gestação, sendo que, pelas contagens, já deveria estar com 6 semanas, entende? Então, quando você está grávida de 6 semanas, já é para dar super forte o risco. E não, eu tenho uma teoria por trás do que aconteceu, e aí conversando com o médico, pesquisando um pouco sobre isso, eu vi que faz muito sentido. No dia 1º de abril, dia da mentira, era para ser o dia da minha ovulação, só que o meu óvulo levou muito a sério o negócio de 1º de abril. Ele, opa, vou só fingir aqui que eu desci, né? Vou só fingir que eu fui liberado. E ele não liberou. Por quê? Eu tive uma crise alérgica muito forte mesmo. Eu sou uma pessoa que eu não posso mexer com muita poeira e pegar uma coisa que tá guardada há muito tempo. Não posso fazer isso. E aí eu tinha feito uma limpeza em algumas coisas e eram coisas que estavam guardadas, enfim. E nisso, gente, eu tive uma reação alérgica horrível, horrível. E eu tive uma febre muito forte. E o que é que acontece? Quando você adoece, o seu corpo ele precisa gastar energia para combater aquela doença, para combater aquela infecção, aquela alergia, que era o meu caso. E aí, por ele gastar tanta energia e ele tá tão concentrado naquela doença, ele pode atrasar a liberação do óvulo. Isso também acontece por outros fatores, inclusive questões relacionadas a estresse. O estresse também atrasa a liberação do óvulo. Dia 1º de abril deveria ser a data da liberação do óvulo, mas não aconteceu. No fim das contas, deu tudo certo. Estou aqui com o meu baby. Depois eu quero fazer outros vídeos com mais calma. E não, essa não vai virar a temática do canal. Não vou falar só sobre maternidade. Mas a maternidade é uma coisa que tem mudado a minha vida. E eu gosto de falar sobre coisas que mudam a minha vida. E eu, quando eu tava tentando, e até agora que eu tô grávida, eu gosto muito de assistir vídeos sobre essa temática. Então eu imagino que talvez seja de interesse de alguém querer assistir isso. Mas por hora é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima.